Amém? Amém? A gente tem pregado a palavra, no mínimo, diferente das palavras que você tem ouvido. Amém? A gente tem pregado palavras diferentes, às vezes até estranhas. E palavras que machucam, às vezes ferem. Eu lembro o irmão Damião falou para mim: pastor Nilson, a primeira vez que eu vi o senhor pregando, eu dei vontade de ir embora zangado, com raiva, né? Realmente é duro, pregar isso é duro. Mas o que eu falei um dia para a irmã Paulinha, quando também estava mais ou menos estranhando o teor da mensagem, eu disse: espera um pouquinho, escute mais um pouco, ouça mais um pouco, veja a nossa proposta, o que nós temos para te falar. Você vai ver que existe uma diferença muito grande entre dizer que serve a Deus e servir a Deus, dizer que é vitorioso e ser vitorioso, dizer que é estável e ser estável, dizer que vence e vencer. Existe uma diferença muito grande entre ser cristão e não ser cristão. A própria palavra de Deus, ela diz: e outra vez vereis a diferença entre aqueles que realmente me servem e aqueles que não me servem. Amém? Eu estive andando, eu saí das nossas igrejas, fui para o Tocantins, a convite de uma igreja de um pastor amigo meu, pregar o Evangelho. Eu tive 3 experiências estranhas naquele lugar. A primeira experiência é que eu passei quase uns 30, 40 minutos conversando com um grupo de pessoas que estavam na minha frente, fazendo perguntas, questionando, e eu explicando para aquelas pessoas na casa de uma irmã. E depois que a gente falou, alguém disse assim: olha, a palavra de Deus tocou, a palavra de Deus falou, a palavra de Deus tocou. E veio para mim uma moça já bem entendida, uma moça já bem compreendida, e ela sorriu e disse assim: pastor, o pouco que eu entendi valeu muito para mim, mas eu não entendi tudo completamente. Eu não compreendi realmente o que o Senhor queria dizer. Eu cheguei para um pastor, para um dirigente, no mesmo dia, e falei assim: existe uma grande diferença, e o senhor, como pregador, e muitos pregadores dessa denominação, não entendem a diferença entre uma mensagem didática e uma mensagem que impacta a alma da pessoa. Vocês estão preocupados muito em ensinar para as pessoas a Bíblia, em dizer o que significa as palavras bíblicas, em mostrar para as pessoas os ensinos teológicos, e vocês não se preocupam em levar essa palavra a aplicar nas pessoas, a fazer com que essa palavra transforme a vida das pessoas. Vocês ensinam, por exemplo, qual é o significado do candelabro, vocês ensinam o que significa decálogo, mas a palavra que vocês pregam, ela não muda a vida das pessoas. Nós conhecemos várias pessoas formadas em matemática, em português, pessoas formadas em ciências exatas, mas o que há de mais interessante nessas pessoas é que o que eles aprenderam não mudam na sua vida. Nessa viagem eu conheci uma mulher que tem mais ou menos umas 5 formaturas. Ela tem mais ou menos umas 5 formaturas. Eu usei isso como exemplo. Você ouviu fulano? Eu converso com ela e eu nunca vi uma pessoa mais insegura do que ela. Você olha para a pessoa está toda maquiada, está toda cheia de ouro, está toda bonita, sempre bem arrumada, e eu com a minha pouca psicologia pastoral, tudo que eu entendo é que ela coloca um véu, ela tem medo de se despir, é uma proteção, ela tem medo de tirar os ouros, ela tem medo de tirar sua maquiagem, porque ela tem medo de se encontrar consigo mesmo, ela tem medo da realidade dela, ela tem medo de olhar para ela mesma e não gostar. Então todo dia pela manhã ela tem a obrigação de se tornar uma outra pessoa. Por quê, pastor Nilson? Porque ela não gosta dela. Ela não satisfaz a ela mesma. Mas a palavra de Deus bem aplicada, a palavra de Deus bem falada, a palavra
de Deus ungida com o Espírito Santo, ela nos faz nos ver, ela nos faz nos encarar, ela nos faz nos olhar, nos analisar, ela nos faz nos transformar, porque tudo o que acontece nesse mundo é que nós somos felizes se nós estivermos satisfeitos conosco mesmo. Somos infelizes se nós não gostarmos de nós mesmos. Se eu não estou gostando de mim, se eu não estou me saboreando, o Espírito Santo entra dentro da minha vida e completa essa realidade. E agora, em nome de Jesus, eu passo a me amar, a me querer. Mas por que isso, pastor? Como isso? Eu lanço essa proposta, eu fico com dor porque eu não tenho tempo para ficar com eles. Eu vi toda uma igreja chorando na última pregação que eu fiz nessa viagem. Eu vi toda uma igreja calada, derramando lágrimas. E tudo o que eu falavam para eles é o que era Deus para mim. O que Deus queria de nós. Para tanto, eu quero mostrar uma coisa para você. Eu quero que você leia sentado. Você leia o que está escrito. Eu vou te mostrar o que é o impacto da palavra de Deus em nós. Porque se a palavra de Deus não estiver te impactando, como essa palavra vai dizer que ela tem que te impactar, provavelmente tu não entrarás no reino de Deus. Abra sua Bíblia no que está escrito em Lucas capítulo 1. Eu quero que você entenda enquanto você procura uma verdade. Primeira, eu não estou olhando para o teu bolso. Eu estou olhando para a tua alma. Glórias a Deus. Aleluia. Eu não prego visando o financeiro. Eu acredito que tem um ser maior do que eu, que tem que usar o homem para levar para nos levar para o céu. Então a palavra é dura, pastor. Essa palavra é difícil, pastor. Por quê? Porque o Senhor, hoje mesmo, ao chegar do trabalho, eu estava orando, chorando na presença de Deus. E o Senhor me incumbindo de pregar a palavra como ela tem que ser pregada. E eu dizia: Senhor, o Senhor sabe como é difícil, o Senhor sabe como é duro falar essas coisas. E o Senhor me incumbia dessa responsabilidade, porque Ele dizia: mais duro para mim é ver a alma se perdendo, mais duro para mim é ver a pessoa não entrando no reino de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Pareceu bem também a mim, conveniente escrever-te a ti, excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo o que desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Você vai entender neste instante. Espere um pouquinho. Agora vamos lá para João, por favor. João capítulo 7, verso 16, que diz da seguinte maneira: Não, irmã, não. Ei, irmã, não. É melhor ouvir chorando do que ver você saindo. Fica aí, tá? Ninguém está se incomodando, não. Vou me incomodar se você sair da igreja.
e foi lá para fora. Fica aí. João 17. João 7,16. Esse som está péssimo. 7,16. João 7,16. João 7,16. Glória a Deus. João 7,16. João 7,16. Aqui. Glória a Deus. Opa, ficou alto. Deixa eu baixar. Aleluia. João 7,16. Diz o quê? Jesus respondendo lhe disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O 17. Amém? Glória a Deus, fica por aí. Houve uma mudança na minha vida dramática, radical, quando eu passei a procurar ver Jesus não como Filho de Deus. Não como Filho de Deus. Eu não estou com isso tirando a sua deidade, eu só estou dizendo isso. Eu procurei a ver Jesus como um homem, como uma pessoa. Porque, pelo que eu entendi, o Senhor sempre quis, Jesus sempre quis se apresentar a mim, a nós, como Filho do homem mortal, como filho daquele que iria morrer. O Senhor, ele nunca se preocupou em se apresentar para nós como um ser místico, como um ser poderoso que fazia milagres, proezas, porque era o Filho de Deus. Jesus na terra fazia milagres, proezas, porque tinha fé em Deus. E toda vez que eu quero ser salvo, que eu quero receber de Jesus Cristo alguma coisa, eu não olho para o Jesus místico, eu não olho para o Jesus sobrenatural, eu olho para as palavras de Jesus quando ele era homem, quando ele estava na terra. A palavra desse ser mudava e muda a nossa história. Tudo que esse Jesus Cristo fez como homem transforma a nossa vida, transforma a nossa história. Toda vez que eu tento olhar para Jesus Cristo como o Filho de Deus, um ser místico, poderoso que andou na terra, eu vejo uma lacuna dizendo: tu nunca vais parecer com ele, tu nunca vais ser igual a ele, tentar ser igual a ele, tu nunca vai fazer o que ele fez, viver como ele viveu, porque ele era o Filho de Deus. Paulo, porém, em sua palavra diz: sede meus imitadores, porque eu imito Cristo. Eu imito Cristo. E se existia uma possibilidade de imitação, existia uma possibilidade de igualdade entre mim e Deus, me perdoe, entre mim e Jesus, se eu olhar para Jesus Cristo como homem. Se eu olhar para Jesus Cristo como homem, existe uma esperança para mim. A esperança de que eu posso melhorar. A esperança de que eu posso, aleluia, ser a semelhança desse Cristo. É como se Deus fosse muito grande, porque Ele é. Do tamanho do universo, porque Ele é. E você olhasse daqui para Ele, tentando olhar para o universo inteiro, você vê até aonde a sua vista dá, e daqui para lá, aí existe mais universo. O Senhor disse: vocês nunca vão conseguir me ver em sua plenitude, em minha plenitude. Vocês nunca vão conseguir me ver em minha grandeza. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar, eu vou assumir a forma de homem e vou viver como homem. Aleluia. E vocês olhando para mim como homem, vocês poderão me compreender melhor. Alguns teólogos defendem que Jesus Cristo teve duas dificuldades na sua vida terrena. A primeira foi quando ele estava na cruz do Calvário morrendo. A segunda, quando ele era embrião. Quando ele teve que passar os 9 meses encasulado. Os 9 meses com a sua mente escura. Sem
revelação de toda a sabedoria. E alguns têm, aleluia, essa ida de Jesus aos fariseus, quando criança com 12 anos, para debater, como um anseio de vontade de fazer aquilo que ele viera fazer na terra. Eu estou te apresentando um Jesus homem, para que tu possas olhar para esse lado, para que tu possas entender o que aconteceu aqui. Glória a Deus. 6 décadas depois, Lucas se encontra com Paulo, e Paulo consegue aceitar ganhar Lucas para Jesus. Deixa eu te explicar isso aqui. Ganhar Lucas para Jesus. Lucas, conhecendo o Teófilo, diz: eu vou escrever a história de Jesus para ti. E ele vai embora para Jerusalém para escrever os fatos. Quando ele chegou lá, ele encontrou algo inédito. Várias pessoas estavam tentando escrever também. Várias pessoas estavam tentando colocar em ordem a história de Jesus. 60 anos depois, quando ele chegou para escrever, ele pensava que era o primeiro. Ele disse: tem algo estranho aqui, porque esse homem conseguiu mexer com 6 gerações. 6 gerações. As pessoas contavam e contavam, nem as Torres Gêmeas nos Estados Unidos fez o que Jesus fizera quando viveu na terra. E o mais interessante da história é que Jesus não era um terrorista, Jesus não era um homem que se destacava. Jesus nasceu na manjedoura. O mais interessante da história é que Jesus Cristo não procurava aparecer, ele não procurava ser visto, mas o seu andar, os seus milagres, o que ele ia fazendo na face da terra, ia impressionando as pessoas. Aí vem uma pergunta que eu gostaria que fosse respondida por mim: o que tinha em Jesus que fazia eles fazer tanta diferença? O que tinha em Jesus que fazia ele ser diferente dos outros? O que tinha em Jesus que levou Lucas a 60 anos depois querer escrever sobre ele? Aí ele responde: a doutrina que eu tenho não é minha, mas aquele que me enviou. Se nós fôssemos para o original aqui, eu não gosto dessas coisas, não gostei dessas coisas. Doutrina é aquilo que é recebido. Aquilo que é recebido. Diz: aquilo que eu recebi, o ensinamento que eu ensinei não é meu. O ensinamento é daquele que me enviou. Agora deixa eu te falar, existe várias pessoas ensinando. Na época de Jesus existia várias pessoas ensinando. Na época de Jesus existia várias pessoas pregando. Mas o que estava dentro das pessoas, que era ensinado pelas pessoas, não causava o impacto que causava quando Jesus estava ensinando. Deixa eu explicar para você aqui. Um dia ele está estando na praça, um soldado vai falar assim: esse homem prega diferente dos outros. Ele não prega como os escribas, ele não prega como os fariseus. A partir daqui eu comecei a perceber a diferença entre estudar sobre Deus e ter no seu coração. As igrejas estão perdendo mesmo, porque acham que ensinar a catequese para o ser humano está convertendo ele. Ensinar a catequese, vou dizer assim, para o homem
está transformando a vida dele. A questão aqui era que Jesus Cristo recebia, ou recebeu, uma palavra direta de Deus, e essa palavra não ficou simplesmente na mente de Jesus, ela fundiu-se com o corpo dele, tornando ele a própria palavra de Deus. Por isso que João, quando apresentou Jesus, diz: ele é o verbo. Aleluia. Ele é a expressão. Glória a Deus. Ele é a própria palavra de Deus que havia de vir ao mundo. Aleluia, Deus. Jesus não tratava a palavra de Deus no seu intelecto, mas na sua essência, no seu coração. Glória a Deus. A palavra de Deus estava fundida com Jesus. Ele não só ensinava a palavra, mas ele vivia. Diferente do professor de matemática, que pode ensinar o que quiser sobre matemática, mas nunca vai viver isso. Diferente do professor de português, nunca vai viver isso. É por isso que às vezes, com todo respeito, você vê a pessoa já com várias formações, e às vezes cometendo delitos, se ele não prezar pelo princípio dele. E você pergunta por que a educação não transformou? A resposta é porque não tem poder. Ensinamento nenhum tem poder de transformar a vida de alguém. Aleluia. De mudar, não tem poder de transformar a vida de ninguém. Eu digo transformar no sentido de natureza. Pastor, isso é verdade, irmão. A pessoa trabalha o seu próprio caráter, trabalha a sua própria vida, toma suas próprias decisões. Aqui e lá nós vemos um juiz sendo preso, como o Nicolau. Aqui e lá nós vemos um advogado sendo preso porque matou a amante. Aqui e lá nós vemos, e por que isso acontece? Porque não houve transformação. Porque a palavra que é ensinada, às vezes não é vivida. Porque nós estamos dizendo o seguinte: nós pegamos as letras da Bíblia Sagrada, nós pegamos as palavras da Bíblia Sagrada e queremos mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. A nossa crença é basicamente isso aqui, ó. Isso aqui Deus concorda, isso aqui Deus não concorda. Esse homem está desviado, esse homem não está desviado. Esse homem é crente, esse homem não é crente. Mas se nós formos olhar a palavra de Deus como ela é, nós vamos entender que o Senhor tem um trabalho de colocar a palavra de Deus dentro de nós. Aleluia. Para nos transformar. E que não basta, eu falei que a mensagem é complicada, que não basta eu estar olhando para ela e dizendo: olha, Jesus está dizendo aqui que pode, aqui Jesus está dizendo que não pode, aqui Jesus está dizendo que não pode. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para ser fundida em nós. Você quer saber quando a Bíblia está em você? Quando você dorme, Deus, acorda, Deus. Quando você vive, Deus. Quando você anda, Deus. Quando você respira, Deus. Quando você está plenamente envolvido com as coisas de Deus. Jesus Cristo vivia isso. Jesus Cristo andava isso. Jesus Cristo não ficava meditando na Bíblia, tentando saber o que era certo ou errado. O que é que você... Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Senhor Deus falou assim, ó: haverá dias em que eu escreverei a minha lei, não em tábuas de pedra, mas no coração do homem. Aleluia. Aleluia. No coração do homem. Glória a Deus. Nós não precisamos aprender, embora isso seja simplesmente um ênfase da minha palavra. Não precisamos aprender sobre Deus. Nós precisamos recebê-lo. Você vê grandes religiões que não conseguem transformar o homem, porque elas não conseguiram entregar Jesus para o homem. Elas ensinaram o ABC todinho. Elas ensinaram o beabá todinho. Elas pegaram desde criancinhas certos satélitos e tentaram fazer deles homens de Deus e não conseguiram. Quando chega uma determinada idade, começa a surgir dentro do homem uma natureza pecaminosa, um desejo de pecar.
um desejo de estar no pecado, um desejo de saborear o pecado, e homem nenhum consegue fugir disso, e homem nenhum consegue sair disso. A única coisa que aplaca, a única coisa que muda, eu vou repetir de novo, é a fusão da palavra de Deus dentro dessa pessoa, que na verdade é a própria pessoa do Espírito Santo, testificando na tua consciência que Ele é Deus, aleluia, que Ele transforma, Ele fala na tua alma, Ele fala na tua consciência, Ele fala em ti. Aí o Senhor vai e fala mais aqui, olha, se alguém quiser saber se o que eu prego é verdade, pratique. Glórias a Deus. Põe em prática. Entenda. Quem está falando isso aqui não é o Jesus conhecido de hoje, não é o Jesus famoso de hoje, não é o Jesus, o Filho de Deus de hoje. Por quê, pastor? Porque ninguém via ele assim. Esse homem aqui era muito menos do que Isaac Newton. Era muito menos do que... Eu vou falar o nome porque eu sou ótimo em inglês. Você vai ver agora. Einstein. E não, se eu vou para lá fora. Ele era simplesmente isso. Agora o engraçado é que quando nós vemos essas pessoas mais cultas, escuta o que eu vou falar para você. Quando a gente pega um versículo da Bíblia e de Jesus e joga para eles, ele diz assim, eu não trato de religião aqui. Você pega uma frase de Jesus, algum cientista era especialista em física. Jesus era especialista em alma. Aleluia. Vou dizer outra palavra, Freud era especialista em psicologia, psiquiatria. Aí ele diz, olha, de novo bonito, Freud fala isso. Eu vou falar mais bonito ainda. Não, eu quero vocês ouvirem, deixa quieto. E eles pegam e seguram. Mas quando eu vou citar a palavra de Jesus, é religião. A questão aqui é quantas pessoas foram transformadas pelo ensino de Freud. E quantas pessoas estão sendo transformadas pelo ensino de Jesus? Quantas? Então quando eu pegasse um versículo da Bíblia, Aleluia. que Jesus tivesse dito, eu não deveria ver isso como religião. Era uma frase de um homem sábio dizendo. A questão é que quando ele, como ele mesmo falou, o que eu falo não vem de mim. Aquele que me enviou me deu. O que eu estou falando, o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando aqui, funciona, transforma, liberta. Mas toda vez, é sério mesmo, que você está lá no Facebook, que alguém bota um versículo bíblico, você olha e diz, lá vem Deus. Você olha e diz, lá vem religião, estou cansado de religião. Eu quero uma frase diferente. Toda vez nós usamos mais ou menos desse jeito. O Senhor está dizendo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo que transforma a tua vida. Deixa eu te falar de novo. A educação pega o cara, tenta fazer o cara prestar. O cara não presta, Jesus vem que faz ele prestar. A religião pega com todo respeito qualquer coisa e faz dele um santo. Jesus pega prostituta, pega ladrão, pega assassino, pega bandido, pega quem não presta, pega o que você imaginar e faz dele santo. Aleluia. Por quê? Porque essa palavra tem poder. É uma doutrina, é um ensino que é fundido em você, que é misturado com a sua alma, misturado com a sua vida.